Abre sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Não tem como a gente falar sobre uma direção do Espírito Santo sem a gente falar sobre Abraão. Ele é o nosso pai na fé. A Bíblia chama Abraão de nosso pai na fé. E Abraão era um homem rico em ouro, prata, gado e funcionários. Imagine, o pai na fé era muito rico. Porque Deus o abençoou. Você sabe que a bênção é um ato de soberania de Deus. Deus decide abençoar uma pessoa. Deus decide abençoar uma família. Deus decide abençoar uma empresa. Deus decide abençoar uma igreja. E que Deus decida hoje abençoar a minha vida e a sua vida. Diga amém. Diga, eu estou esperando, Senhor, a bênção sobre a minha cabeça. Gênesis 17 diz assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, coisa linda, Deus apareceu para ele. O que Deus disse? Deus disse assim, Deus começa o diálogo com Abrão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu não sou o Deus dos filisteus, eu não sou um Deus da idolatria, eu não sou um Deus mediano, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Que lindo. Diga, o Deus Todo-Poderoso está aqui hoje. Aí ele começa a dar uma orientação para Abraão, e ela serve para nós também. Ele diz assim, Abraão, deixa eu te dizer uma coisa aqui, Abraão. Presta atenção. Anda na minha presença e ser um homem perfeito. O que Deus pediu para Abraão? Diga, anda na minha presença e ser perfeito. Ele não pediu que ele fizesse sacrifícios até aquele momento. Ele não pediu outras coisas. Mas ele pediu isto inicialmente, para começo de conversa. Ele disse, você vai andar. Porque tem muitos andando. Anda na minha presença e ser perfeito. Claro que Abraão morreu. Hoje Deus chega para mim, para você e diz, anda na minha presença. Como andar na presença de Deus, se Deus é um Deus que é onipresente? Mas era um destaque, era uma maneira personalizada de relacionamento que Deus queria de Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. O versículo 2, ele começa a liberar sobre a vida de Abraão algo muito forte. E ele quer liberar isso sobre nós também nessa noite. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei. Ele disse, eu não vou te diminuir, eu vou te multiplicar. A ideia de Deus não é nos diminuir. A ideia de Deus é nos multiplicar. Eu vou te multiplicar, e o texto diz que de maneira extraordinária. Eu vou te multiplicar diferente dos outros. É por isso que mais adiante diz que Deus multiplicou o ouro de Abraão, a prata de Abraão. Deus multiplicou a força de Abraão. E Deus multiplicou a descendência de Abraão. E Deus hoje quer derramar essa bênção sobre a nossa vida também. Quer nos multiplicar. Quer multiplicar nosso ouro, nossa prata, tudo aquilo que a gente tem, Deus quer multiplicar. Diga amém, por favor, e dê um aplauso a ele, dizendo, Deus quer multiplicar. Deus quer multiplicar as nossas forças. Anda
na minha presença e ser perfeito. Versículo 4. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Aliás, versículo 3 diz assim: prostrou-se Abrão, o rosto em terra, e Deus lhe falou. Olha a atitude de Abraão. Ele prostrou-se com o rosto em terra. Como foi que Abraão fez? A gente precisa pegar, como diz os coaches, pegar esse código aí, né, pastor Marcos? Pega essa chave. Prostrou-se Abraão. Diga assim: o homem de Deus precisa prostrar com o rosto em terra. Não é simplesmente, aqui fala de uma atitude de Abraão se prostrar. O som não está bom não, por favor, dá uma arrumadinha aqui para nós, tá bom? Obrigado. Prostrar, essa semana, aliás, já tem 2 semanas que Deus falou comigo. Eu chamei todos os meus 12, os homens, e todos os dias às 5 da manhã até às 7 nós estamos prostrados. Hoje fechou-se 14 dias, né? 2 semanas. Só que nós vamos ter mais uma semana. E vai vir um mistério de Deus sobre nós. Deus já começou a trazer resposta na minha vida desse prostrar de manhã. Agora, você acha que quem não tem o costume de levantar às 5 da manhã é fácil? Mas Deus quer que a gente se prostre. Quando o homem se prostra, Deus começa a falar com o homem. Quando eu falo homem, do gênero homem e mulher, o gênero humano. Quando nós que servimos a Deus, quando nós nos prostramos, a gente está dizendo: Senhor, eu reverencio a tua soberania, tu és o Deus forte, eu estou diante da tua presença, em nome de Jesus, e eu estou prostrado, e Deus vai falar com você. Se você quiser também se prostrar às 5 da manhã, seja bem-vindo. Orando por você, pela sua família e pela igreja. Vencendo o sono, vencendo a frieza espiritual e estando diante de Deus. O segredo do homem, do pai na fé, é prostrar diante de Deus. Essa semana eu estava estudando a história de alguns avivamentos e ícones de avivamentos no mundo. Todos eles tinham um hábito de se prostrar diante de Deus. Prostrar. As coisas não acontecem por acaso. Quando você se prostra, Deus começa a falar. Então essa noite Deus já começou a falar com você. E tem gente aqui que decidiu se prostrar essa semana. Se você se prostrar, Deus vai começar a agir na sua casa. Deus vai começar a agir nos seus negócios. Deus vai começar a agir na sua família. E aquilo que está escondido será revelado. E o diabo vai ter que soltar as suas amarras da nossa casa, em nome de Jesus. Ou você acha que o diabo não está de olho na nossa casa? O diabo está de olho em nossos filhos, nossos netos, nossa descendência. O diabo está de olho na vida da gente, querendo nos destruir. Mas nós estamos prostrados diante de Deus. Quando a gente se prostra, a gente está dizendo: Deus, essa causa é tua. Toma esta causa em tuas mãos. Quando a gente se prostra, a gente está trazendo Deus para dentro da nossa causa, dizendo: Senhor, hoje eu entrego essa causa nas suas mãos. Deus, hoje eu entrego a minha casa nas suas mãos. Deus, eu entrego a minha saúde nas suas mãos. Eu entrego o meu futuro nas suas mãos, Senhor. E Ele vai começar a agir. Quanto a mim, Deus dizendo: será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosa nação ou nações. Versículo 5: Abraão já não será o teu nome, sim Abrão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, nada de esterilidade, você será fecundo extraordinariamente.
De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aqui é Deus abençoando o maior, abençoando o menor. Agora a gente precisa saber como andar na presença de Deus. Desculpa, eu sempre peço para você repetir, que ajuda a gente a entender. Diga assim: Senhor, como andar na tua presença? Há uma resposta em 2 Coríntios 5. O apóstolo Paulo falando, dizendo assim: nós não andamos, 2 Coríntios 5, 7, visto que não andamos por fé. Nós andamos por fé, visto que andamos por fé, e não pelas coisas que não vemos. Ele está dizendo, nós andamos pelas coisas que a gente ainda não está vendo. Abraão era ainda um homem sem filho, e ele começou a andar na promessa de que Deus daria a ele filhos. Isso é andar na presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Andar na minha presença é andar por fé. Levanta a mão direita e diga: Senhor, aumenta a minha fé. O que é andar na presença de Deus? Essa é a pergunta. Andar na presença de Deus, Gênesis 5:24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Muitas pessoas andaram com Deus. Enoque teve uma maneira especial de andar com Deus. Deus não tomou só a causa dele. Enoque foi uma figura que marcou a vida dos homens que andam com Deus. Por exemplo, a igreja um dia será tomada para Deus. Por isso que a igreja precisa andar na presença de Deus, porque um dia a igreja não se verá mais na terra os corpos das pessoas. O arrebatamento vai acontecer, assim como foi com Enoque. Por isso a gente tem que andar na presença de Deus, assim como Enoque, que você ande na presença de Deus. Todos os dias você vai dizer: eu estou na presença de Deus. O que é andar na presença de Deus? Como andar na presença de Deus? Gênesis 6:9 diz assim: eis a história de Noé, o Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Qual foi o segredo de Noé? A Bíblia diz que a geração de Noé era uma geração corrompida. Era uma geração de homens injustos. E Noé, ele foi um homem justo. Ele andou na presença de Deus. Ele passou anos e anos construindo uma arca, sob uma palavra que haveria um dia um dilúvio sobre a terra. Ninguém acreditava, mas como ele era íntegro diante de Deus, ele foi o homem escolhido para fazer a arca, um lugar onde Deus ia proteger a família dele. Todo homem que anda com Deus, Deus guarda a sua família. Então quero declarar que a sua família está guardada por Deus. A sua casa está guardada por Deus. Mesmo aqueles que não estão presentes aqui, Deus está guardando a sua família. Deus está guardando a sua geração. Deus está guardando o seu povo, aqueles que pertencem à sua vida. Deus está guardando a sua casa. Diga amém. Um aplauso ao Senhor, ao guarda de Israel, que guarda a nossa casa. Como andar com Deus? O que é andar com Deus? Essa é a pergunta que a gente faz. Em Gálatas 5:16,
abre-se uma ideia do que é andar com Deus. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Essa palavra é até difícil de falar. Tem umas versões melhores do que essa para a gente falar. A concupiscência da carne é o desejo pecaminoso da carne, porque a gente habita, o nosso templo, a nossa morada é a carne, e a carne ela não é convertida, a carne ela quer nos levar para o mal, a carne quer nos levar para o pecado, para a vingança, para a morte, mas dentro de nós há um espírito que nos guia. Ainda que a carne, imagine que a carne é um carro, mas quem está dentro dessa carne é o Espírito Santo, e ele tem uma habilitação do céu para não levar essa carne a uma colisão. Mas se a gente deixar ser levado pela carne, a gente morre. Os desejos pecaminosos. Então sou um templo. Quem é que habita em mim? O Espírito Santo. Ele está guiando a minha vida. Ele está guiando os meus passos. Ele está guiando as minhas decisões. Ele está guiando as minhas palavras. Ele está guiando os meus desejos. Ele está guiando todo o meu futuro. Ele está guiando não só o presente, mas Ele está guiando o futuro. Porque hoje o Espírito Santo está dizendo: eu quero tomar as rédeas da sua vida e eu quero dirigir a sua vida. Eu quero te dar uma direção, porque eu conheço o futuro. Imagine um homem sendo guiado por Deus. Porque a gente pode ser guiado pela circunstância. A gente pode ser guiado pelo medo. A gente pode ser guiado pela afronta. A gente pode ser guiado pelo desespero. A gente pode ser guiado por muitas coisas. A gente pode ser guiado pela falta de fé. A gente pode ser guiado pelos acontecimentos do passado. Uma série de coisas guiam a nossa vida, as decisões que a gente toma. Quando fala de guiar, porque todo dia a gente tem que tomar decisão. Todo dia a gente tem que tomar decisão, não é? Como diz a música do Thales, não é? Eu escolho Deus. Quando a tentação vem, eu escolho Deus. Eu tenho uma escolha. Eu preciso escolher Deus. O que vai me guiar a partir de hoje? Amanhã eu vou estar no meu afazer doméstico, em casa, as donas de casa. Amanhã eu vou estar trabalhando, os empresários, os trabalhadores. Amanhã eu vou pegar o ônibus, o metrô, o meu carro. Amanhã eu vou lidar com pessoas cruéis. Eu vou lidar com pessoas incrédulas. Eu vou lidar com pessoas com deficiência de caráter. Eu vou lidar com um medroso. Eu vou lidar com uma série de pessoas. Eu estou nesse meio. O que vai me guiar? Não pode ser a pressão do dia a dia. Não pode ser a pressão da inflação. Não pode ser a pressão da notícia do jornal. O que vai guiar minha vida é o Espírito de Deus. E Ele vai dar o destino da minha vida. E teremos sucesso. Porque Ele está em nós. E nós somos dEle. Somos habitação dEle. E vai dar certo. Porque Ele está em você. Diga, já deu certo. Não, diga comigo, já deu certo. Diga de novo, já deu certo. Diga, já deu certo. É como uma chave que você coloca na fechadura. Tem um segredo, ela já foi preparada antes. A nossa conquista já está em Deus. Mas a gente precisa tomar decisão. A decisão é uma coisa, se você analisar, é uma coisa terrível de se tomar. O que dizer diante de uma situação difícil que às vezes uma palavra pode colocar tudo a perder. Uma decisão errada. Eu não sei se você que já dirigiu em autoestrada, você está indo a 120 por hora e o ideal é não passar disso. O ideal. Eu fiquei pensando, se eu fosse um engenheiro de rodovias, eu dava um espaço de pelo menos 1 metro de cada carro. Mas a engenharia das nossas rodovias, ela é uma cultura de morte. As rodovias nossas, elas são uma cultura de morte. Se passa em alta velocidade, está vindo uma Scania carregada que ninguém para, só um querubim para parar um carro daquele, e você passa ali a centímetros daquele carro. Um vacilo,
já era. Um vacilo, já era. Um cochilo, uma olhada no WhatsApp, pode ser a última olhada. Não pode vacilar. E um dia, eu peço, não tome isso como exemplo, eu estava dirigindo, e aí parou-se no trânsito, fazendo um retorno, e os carros, parece que foram, mas não foi, e eu fui. Aí o sujeito desceu. O que foi, meu amigo? Um cara bravo. Eu falei, eu estava olhando o WhatsApp. Aí ele ficou possuído. O senhor me perdoe, mas eu estava olhando o WhatsApp, por isso que eu te bati. Mas o seguro cobre. Um vacilo. Por isso que a gente precisa ser guiado. Eu acho que todo amanhecer a gente precisa dizer, Senhor, hoje vai vir um mal nesse dia. Hoje o diabo armou uma cilada para mim. Hoje tem pessoas que estão invejando a minha vida. Tem gente me querendo mal. Tem gente que está torcendo para que dê errado. Tem muitas coisas acontecendo. Há um laço. Mas eu quero que o Senhor me guie. Que o Senhor continue guiando a minha vida. Por isso que Deus disse para Abraão, ande na minha presença, que eu vou cuidar de você. Diga, essa semana eu vou andar na presença de Deus. Pode botar um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais. Está muito. Estou testando a paciência dele. Tá bom, obrigado. A pergunta é, como andar na presença de Deus? O que é andar na presença de Deus? A gente está buscando nesses textos uma resposta que talvez Abraão buscou em Deus. Tem um outro texto que está em Efésios capítulo 5. Quem gosta da Bíblia? Então vamos ler. Efésios 5 diz assim, no versículo 1. Sede imitadores de Deus. Gente, isso aqui é muito forte. Você já viu aquelas pessoas que imitam outras pessoas? Que parece o timbre de voz, a maneira de falar. Essas pessoas são muito inteligentes para isso e sabem copiar a voz da pessoa. Aqui a ideia do apóstolo Paulo é: sede imitadores de Deus, como o filho imita o seu pai. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A ideia é ser um imitador de Deus. Tem um livro antigo chamado Em Teus Passos, O que faria Jesus? Quem já leu esse livro? Se você nunca leu, leia. É um livro antigo, dos anos 80, parece. Mas o que Jesus faria em uma situação como esta? Bem, eu posso fazer uma série de coisas. Eu posso tomar uma decisão a partir de uma circunstância ali. Eu posso ser guiado pelo momento. Eu posso ser guiado por uma ira. Essa semana, no feriado, a gente foi num lugar aí, com a família, passar o dia. Aí a gente almoçou e tal. Aí fomos pagar a conta. Na nossa frente tinha uma senhora e a comida era realmente muito ruim. Depois você me pergunta, eu vou falar onde que é para você não ir lá, tá? Levar uma marmita e tal. A comida era muito ruim. E aí a gente saiu para passear. Aquela senhora estava na frente, não sei quem é, mas ela descascou, conhece essa expressão? Ou desossou o sujeito que estava no caixa. E ela foi humilhando o cidadão, e eu fiquei parado assim, olhando atrás. Eu fiquei com medo da mulher. Falei, se essa mulher cismar com todo mundo aqui,
eu fiquei pensando que aquele momento, que seria um momento dela desfrutar com a família, passou a ser um momento, ela foi guiada pela ira e colocou tudo a perder. E a gente às vezes é guiado por isso, por uma palavra. Quantas pessoas romperam com seus familiares com uma palavra, disse assim: eu nunca mais falarei com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, eu nunca mais vou na casa de fulano. E essas pessoas estão debaixo dessa sentença até hoje. Debaixo dessa sentença, porque foi guiado no momento de ira. Mas hoje, em nome de Jesus, se tem alguém aqui, Deus vai tirar essas amarras de você, e você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, a sua vida será uma vida de sucesso, a sua vida será uma vida na paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Em meio à guerra haverá paz. Quer ser guiado pelo Espírito? É ser um imitador de Deus. O que Deus faria aqui? E como é que Deus faria? Deus, ele se humanizou em Jesus. Deus se fez homem. E Jesus foi um homem que lidou com todo tipo de agressão, de humilhação. Jesus foi rejeitado. Jesus foi desprezado, Jesus foi testado, Jesus passou num teste de tudo. Ali era Deus, na pessoa humana, e Ele estava dando um modelo de viver. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: olha, no que depender de vocês, tenha paz com todas as pessoas. Mas Deus disse para Abraão ainda: seja perfeito. A palavra hebraica tamim, que significa inteiro, íntegro, verdadeiro, virtuoso, que anda pela retidão da justiça, aquele que completa o ciclo da vida. Essa é a palavra que foi dada a Noé, o homem que fez a arca, o Noé. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Ou seja, Noé, ele era íntegro, ele era verdadeiro, ele era um homem virtuoso. É verdade que a gente não tem isso, mas Cristo está em nós e faz de nós essa pessoa. O que é esse Cristo em nós? É os ensinamentos de Jesus em nós, é a palavra de Jesus em nós. As normas de Jesus, o caminho de Jesus, as decisões de Jesus, ser íntegro, ser perfeito. Em Mateus 5,48, quem ama a palavra de Deus, diga amém. Ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, tamim, a palavra hebraica, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Ô Jesus, o padrão está alto. Seja bonito como Tom Cruise em Top Gun. Peraí, está alto o padrão? Seja um homem reto como Deus é reto, é perfeito. Como? Que padrão é esse? Como alcançar esse padrão? Nas minhas debilidades, é porque Jesus está trabalhando em nós. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está fazendo de nós pessoas melhores. Jesus está trabalhando em nós. Ele está movendo em nós. Ele está fazendo de nós pessoas que perdoam os ofensores, como na oração do Pai Nosso. Ele está fazendo de nós de pessoas que estendem a mão até por aqueles que nos odeiam, que faz a gente orar por aqueles que nos perseguem. Esse é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus é um alto padrão. Ele veio para trazer um padrão. Como Paulo escreve para Timóteo, ele diz assim: se tu, padrão dos fiéis, Timóteo. Pastor, padrão dos fiéis, no amor, na palavra, no trato, no procedimento, na fé, na pureza e no amor, seja um padrão. E Deus está dizendo para Abraão: eu quero trazer um padrão para você. Aliás, você será um padrão para as pessoas.
Aqueles que te abençoarem serão abençoados, que amaldiçoarem serão amaldiçoados. E de você vai nascer uma nação, que ela será uma nação de sacerdote. Ela será no meio das nações um padrão, um reflexo. Ela será um padrão para as pessoas olharem. A igreja, ela é um padrão de moral. Ela é um padrão de vida. As pessoas estão olhando para a igreja, as pessoas estão olhando para nós, e nós estamos aqui para trazer o padrão de Jesus. E por isso nessa noite Ele está lapidando você, lapidando a mim, para tornar a mim e a você pessoas muito melhores, parecidas com Jesus. Sede perfeitos. Como ser perfeito? Como o vosso Pai é perfeito. Que o Senhor nos dê graça. Em Mateus 19, 21, disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aquele jovem tinha um padrão religioso, mas ainda havia coisas que estavam prendendo a ele. Isso aqui não é uma norma para as pessoas venderem tudo que tinha, mas isso aqui era um ponto que tornava este homem imperfeito. Ele disse: olha, se você quer ser perfeito, porque ele começou a dizer para Jesus, dentro da moral da religião judaica: eu observo tudo, eu jejum, eu entrego minhas primícias, meus dízimos, eu ajudo o necessitado. E ele era muito rico. Ele disse: você quer ser perfeito? Vai lá, vende tudo que você tem, vem e me segue. E o texto diz que o jovem saiu triste porque ele tinha muita coisa. Ele está dizendo que tem coisas que precisam ser tiradas de nós para buscar essa perfeição em Jesus. Eu finalizo com um texto que está em Colossenses 1, 28. Ele diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Quanto mais eu me empenho em buscar a perfeição, mais perto eu chego dela. Quem é esse referencial? É Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo que ele se afadigava em ensinar as pessoas para se tornarem perfeitas em Jesus. Então, ensinar as pessoas tem fadiga. Ele disse assim: nós nos afadigamos, nós nos esforçamos para fazer as pessoas perfeitas. E é isso que a gente está fazendo, e é isso que vamos continuar fazendo. Porque a igreja, ela precisa ser aperfeiçoada em Jesus. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de uma estrutura doutrinária, eclesiástica, não. Eu estou falando de pessoas comuns. Não clero, não é? Não a reunião no templo em si, mas é a perfeição no dia a dia. Deus moldando a nossa vida, é a gente enfrentando a nossa estrutura que nos pende para o mal e tornando-nos em pessoas melhores para servir ao Senhor.